Vamos agora generalizar algumas das ideias que a gente estudou até o momento. Eu estava destacando sempre que a gente estava falando de árvores de busca digital binárias, especificamente binárias. O que significa isso no contexto das árvores digitais? Significa que o meu dígito é apenas um bit, portanto eu só tenho duas opções quando eu olho para o dígito para saber se eu desço à esquerda ou à direita. Só pode para saber para onde eu desço. Só pode ser à esquerda ou à direita, só pode ser 0 ou 1. Por isso que a árvore fica binária. Tá intimamente relacionado o fato do meu dígito ter apenas um bit com a minha árvore ser binária. As árvores de busca digital geral, que são as mais úteis, inclusive, que podem ter desempenhos muito eficientes na prática e tal, elas usam dígitos de valores distintos, valores maiores aí. E isso é interessante porque o número de níveis da árvore diminui, com o número de níveis da árvore diminuindo, eu chego mais rápido na minha solução, no menor número de passos. E por isso que essas árvores acabam ficando muito eficientes na prática. Mas eu quero fazer duas coisas aqui nesse vídeo, né? Antes de focar no código em si, tá? Em o que muda do código que a gente acabou de ver para quando a gente está tratando do geral, o que eu quero mostrar para vocês é dar uma intuição de como que é a cara ali de um nó dessa árvore, tá? Como que ficaria uma árvore dessa, e mostrar para vocês a implementação aqui da função pega dígito, que eu falei antes, olha, eu estou usando aqui, mas acreditem que ela faz o que ela promete, depois eu entro em detalhes sobre como que ela opera. Então, eu vou começar aqui a falar para vocês, olha, a nossa palavra aqui, ela vai ter 32 bits ainda, 32 bits. O número de bits em cada dígito eu vou definir como 8. Não precisava ser 8, tá? Do mesmo jeito que antes era 1, pode ser 16, pode ser 4, tá? Desde que seja um divisor do 32, porque eu quero uma divisão exata aqui para saber, para que o número de dígitos em uma palavra seja um número inteiro, né? Que é o que eu estou calculando aqui, número de dígitos em uma palavra, número de dígitos em uma chave, vai ser bits palavra sobre bits dígito, no nosso caso aqui vai ser igual a 4. Essa informação é útil para a gente aqui. É 32 sobre 8 ali que vai dar igual a 4. E só para calcular aqui a base, lembra que a base corresponde a 2 elevado ao número de bits que um dígito tem, isso porque ela vai corresponder ao número de possibilidades ali, de valores distintos que aquele dígito pode ocupar, tá? que aquele dígito pode apresentar. E isso é bastante relevante, gente, porque lembra que como antes eu só tinha 2 valores, a árvore era binária. Se agora eu tiver mais, o número de ramificações que um nó pode ter, o número de filhos que um nó pode ter, cresce exponencialmente aqui com o número de dígitos. No meu caso aqui vai ser 2 elevado a 8, que vai ser igual a 256. Então, o número de possibilidades quando eu olho para um dígito são 256, vai de 0 até 255. É bastante possibilidade. Como eu falei, eu quero dar uma noção para vocês do número de dígitos que eu tenho ali, da cara dessa árvore, mas eu não vou fazer isso com esse número de bits aqui, porque o número de filhos vai ficar inviável, vai ficar muito ruim para eu trabalhar no exemplo. Então eu vou fazer um exemplinho aqui. Antes eu estava com a árvore binária, eu vou supor agora que eu tenho um bit a mais, tá? Que o meu dígito tem 2 bits. Então só nesse desenho, tá? Não é no resto da explicação, mas só nesse desenho eu vou supor que bits dígito é igual a 4. Só para esse desenho, deixando claro mais uma vez, para não causar confusão, ao invés de explicar, complicar as coisas. Se o bits dígito é igual a 4, agora o meu o nó da minha árvore vai ter uma cara assim, ó. Eu tenho chave e conteúdo, como antes, só que além disso eu vou ter o quê? A minha base, se bits dígito é 4, a minha base, o número de possibilidades ali é 2 elevado a 4, que aliás, deixa eu melhorar, simplificar a minha vida. Bits dígito, vamos fazer que ele seja 2, tá? Bem pequenininho mesmo, porque daí a minha base vai ser 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4. Fica realmente um exemplo bem pequenininho, só para facilitar a minha vida. Isso quer dizer que quando eu olho para um dígito, eu posso ter 4 possibilidades diferentes, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, e, portanto, eu posso ter 4 filhos. Tá? Então, antes eu só tinha esquerdo e direito, agora eu vou ter 4 filhos possíveis, no caso 0, 0,
01, 10 e 11. Tá? E cada um deles é um apontador para uma subárvore. Tá? Apontador para um outro nó que continua essa subárvore. Então, notem que o número de filhos cresce muito rápido, né? Cresce como uma exponencial no número de bits, como eu tinha dito. Então, com 2 bits eu posso ter 4 filhos, com 3 bits eu posso ter 8, com 4 eu posso ter 16, com 8 eu posso ter 256. Eu vou ter que manipular isso e eu já adianto para vocês que o que eu vou ganhar numa mão, ele não tem free lunch, né? Não tem almoço grátis. O que eu vou ganhar tendo menos níveis na árvore, porque agora minha árvore se espalha muito mais rápido, né? Não é cada nó vira 2, cada nó vira base, né? O valor da base, que pode ser muito maior. Outros, por outro lado, né? Eu ganho desse lado, mas eu vou perder quando eu falar de memória. Porque agora os meus nós são muito grandes. Eles têm muita informação aqui, simplesmente porque eles têm que ter muitos apontadores para filhos. Mas eu estou adiantando demais, eu queria dar essa ideia geral aqui de como que né, de acordo com o número de bits no dígito e, consequentemente, a base, qual a cara do meu nó. No caso aqui, com 256 possíveis filhos, vai dar mais trabalho, né, a implementação, a gente vai falar sobre isso. Mas agora eu quero falar da função pega dígito. Tá? Como que essa função pega dígito vai funcionar. Para esse exemplo, eu vou usar os números aqui de cima que eu tinha falado no começo, 32, 8, por consequência, 32 sobre 8 vai dar 4 dígitos por palavra, e a base ser 256. Eu tinha comentado que essa pega dígito, eu acho que é a menor função mais complicada que eu conheço. Assim, é uma linha, basicamente, a função, mas uma linha bem chata de se entender. Vamos destrinchá-la, então. Tá? Começando, eu vou colocar aqui uma chave possível, que tem 32 bits, mas eu vou focar aqui nos dígitos dela, tá? Ela vai ter 4 dígitos, como a gente falou. Então, eu vou dividir ela 4 aqui. E eu vou dizer que está codificado nela aqui, então, nesse dígito, o valor 11, nesse dígito, o valor 22, 33 e 44. Tá? E a nossa brincadeira é como que eu faço uma função pega dígito que, passado uma chave e um certo dígito para ela me devolve o valor daquele dígito, sabendo que aqui os dígitos podem ser aqui, olha, 0, 1, 2, 3. Se fosse um vetor, seria fácil. Né? Se fosse um vetor, seria tranquilo, é só ir no índice adequado. No fundo, é isso que eu quero fazer, mas eu vou ter que manipular bit para fazer isso, porque eu estou olhando para uma única chave. Né? Eu estou olhando para 32 bits ali, que eu estou interpretando como sendo 4 dígitos. Tá? 4 dígitos concatenados. Então, destacando aqui, né, que esse tamanho, né, é justamente o bits dígito, que no nosso caso é igual a 8. E a minha chave como um todo tem 32 bits. Como eu já falei, então, dígitos por palavra é igual a 4. E eu vou usar aqui, na hora de fazer as continhas, o que eu chamo de dígito ali na função, tá, o índice do dígito que eu estou interessado, eu vou usar ele apenas como D, tá, na hora de fazer a continha, porque senão as contas vão ficar muito feias de escrever. Então, eu vou usar D para ser o dígito que eu quero, se eu quero o 0, 1, o 2 ou o 3. E no meu exemplo eu vou fingir que eu quero 1. Eu vou dizer que eu quero 1 para a gente ver como que a função vai operar em cima disso. Então vamos olhar para essa função passo a passo. Né? Como eu falei, ela é meio feinha, então eu quero olhar pedaço por pedaço dela que fica mais tranquilo. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é eliminar todos os dígitos, todos os bits que estão à direita da minha chave. Tá? Então, no caso, o que eu quero fazer é chegar aqui e falar assim, olha, elimina essa galera aqui, porque se eu quero o dígito 1, eu quero eliminar esses caras aqui. Como que eu vou fazer isso? Através dessa operaçãozinha aqui. Ó. Ela manda deslocar os bits da chave para a direita, todo mundo que cair fora da parte representada simplesmente desaparece, e daí eu vou fazer o 22, né, que é o valor que está no dígito que me interessa, no dígito 1, ficar rente no campo da chave, né? Pensa em notação posicional, sabe? Eu estou jogando fora tudo que cai para fora do reino dos inteiros, tá? Então eu vou deslocar esse 22 aqui para a direita. Tá? Mas quantos bits eu quero deslocar? É isso que essa continha aqui, eu vou destacar essa conta, ó, é isso que essa continha aqui está fazendo para mim. Ela está calculando quantos bits eu vou deslocar. Vamos ver como que ela faz isso. Primeiro eu vou focar aqui no dígitos, palavra, -1, menos dígito. Né?
que é equivalente a menos D, como eu falei para a gente, né? O que eu vou até substituir aqui, para ficar mais fácil de conta, menos o dígito ali, que eu disse que eu vou usar sempre D para ele. O que significa essa partezinha da expressão aqui, né? Focando só nela. Dígitos por palavra aqui pode ser, é igual a 4. Né? A gente sabe que é igual a 4. Se eu quero deslocar todo mundo, eu quero deslocar o meu dígito interessante aqui para a direita, eu tenho que, no fundo, saber quantos dígitos estão à direita dele. No caso aqui, a gente sabe, né, que são 2. Visualmente, a gente sabe, é o dígito 2 e o dígito 3 que está à direita. Como que eu faço isso de modo mais sistemático? Note que dígitos palavra vai dar 4. Então, se eu mandasse deslocar todos os 4, eu deslocaria a partir daqui, né, e eu eliminaria todos eles. Não é isso que eu quero. O que eu vou querer fazer, então, é dígitos palavra menos descontando o dígito que eu estou interessado. 1 eu tenho que descontar, porque mesmo que eu tivesse interessado no dígito 0, né, mesmo que eu tivesse interessado nesse dígito aqui, eu tenho que, então, deslocar esses 3 aqui. Né? 1, 2, 3. Então, dígitos palavra menos 1 daria os 3 que eu quero. Só que se eu estiver interessado num outro, vai diminuindo esse número. Por isso que o D aparece subtraindo aqui. Então, dígitos palavra menos 1, a gente pode pensar que é o mínimo que eu vou querer deslocar para pegar o dígito 0. Mas no meu caso aqui, eu quero pegar, vou até apagar para não causar confusão, eu quero pegar o dígito 1. Por isso que eu tenho que subtrair esse D aqui. Né? No caso, esse D vai ser igual a 1, então na nossa continha, isso aqui vai dar 4 menos 1 de novo, né? Sendo que esse menos 1 aqui vem do D, e vai ser igual a 2. Legal, então eu descobri essa primeira parte da conta, dígitos palavra menos 1 menos dígito, me disse quantos dígitos estão à direita daquele que eu quero. Para eu saber são os que eu quero eliminar. Só que quantos bits, a quantos bits isso corresponde? Isso corresponde o número de bits é igual ao número de dígitos vezes o número de bits por dígito. Por isso que eu estou multiplicando por bits dígito. Então, quando eu coloco aqui na continha bits dígito vezes dígitos palavra menos 1 menos D, o que eu estou fazendo é que eu estou pegando o valor que a gente acabou de discutir, né, que é o número de dígitos que estão à direita daquele cara que eu quero, e portanto são os que eu quero eliminar, e multiplicando pelo número de bits que eles ocupam. No final eu vou ter aqui 8 vezes 2, no nosso caso aqui, né, é 8 número de bits por dígito, e vai dar 16. Então agora eu sei que eu quero eliminar 16 bits. E daí é isso que a gente faz com essa operaçãozinha aqui. Tá? Quando eu falo chave, sinal de maior, né? Tipo, é shift para a direita. Quanto? Shift esse número de dígitos aqui. Deixa eu duplicar. Então, avançando mais um pedacinho para entender essa operação, a gente tem, então, essa situação. Olha, eu tenho aqui, eu vou deslocar para a direita a minha chave, os bits da minha chave, desse número. Vai ser igual aqui, né, no nosso caso, chave desloca 16. Quando eu deslocar 16 bits daquela chave que eu tinha ali em cima, olha como que vai ficar o vetor agora. O que vai sobrar dele? Como eu já tinha indicado que era o meu desejo, os 2 bits mais à direita vão desaparecer e eu vou ficar com o 11 aqui e o 22. Eu desloquei todo mundo de 16 bits para a direita. Tá legal? Então, avançamos aí na nossa compreensão, já temos o 22 ali. Mas olha, eu ainda quero eliminar mais alguém, eu quero eliminar esse 11. Aqui, vamos dizer que ficou tudo 0, né? Porque como eu desloquei para a direita, os bits novos que entram, eles vão entrar como 0. Não vai fazer diferença, eu vou eliminar eles de qualquer jeito. Mas como que eu vou fazer isso agora? Como que eu vou eliminar? Eu vou eliminar usando uma máscara, que corresponde ao E lógico que a gente tem ali em cima. Para mostrar essa máscara, né, para vocês entenderem essa operação em bits aqui que a gente vai fazer, eu quero chamar a atenção para vocês da operação da base. Tá? Então, vamos olhar aqui. A base, no caso, eu já falei para vocês que ela é igual a 2 elevado ao número de bits no dígito, mas eu calculo ela dessa forma aqui. Se vocês olharem lá em cima, eu calculo ela assim. Por quê? Porque deslocar um bit para a esquerda, um valor, no caso o valor 1 aqui, é a mesma coisa que dobrar ele. Então, é o equivalente a fazer o cálculo da exponencial lá. Isso aqui, então, eu estou fazendo 1
esquerda, 8, tá? Porque o bits dígito é 8. E o que isso vai fazer na minha base, tá? O vetorzinho da minha base vai ficar com essa cara aqui, ó. Lembrando que a minha base também é um inteiro, tá? Então ela também tem 32 bits. O 1, tá? Deslocado 8 vezes, ele vai ocupar essa posição. Toda posição que entra é 0. Então, e toda posição que estava antes também é 0. Então, aqui, um monte de zeros. E esse 1zinho aqui na posição 9, né? Ele foi deslocado 8 posições para a esquerda, então ele está na posição 9 ali. Isso aqui corresponde exatamente ao valor 2 elevado a 8, que é 256 em binário. O que eu quero, a partir daqui, para vocês entenderem, é uma máscara para pegar só esse 22. Lembra, eu eliminei os caras à direita fazendo um shift, agora eu quero pegar só esse 22. Eu tenho que eliminar todo mundo que está à esquerda dele. Então, olha que sagaz, assim, eu acho muito elegante, embora um tanto confuso, essas operações com dígitos, aqui com bits. Quando eu fizer a subtração disso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui na nova base, aqui vai continuar 0, mas aqui vai mudar, olha, o 1 seguido de um monte de zeros. Quando eu subtrair 1, ele vai ficar todo preenchido de 1s aqui, os primeiros 8 bits preenchidos de 1, que corresponde à codificação em binário do 255 nesse caso, né? O 256 menos 1, está tudo preenchido de 1 ali. Para vocês se convencerem disso, pensem que se eu tenho os 8 primeiros bits com 1, né, eu estou dizendo para vocês que é o 255, vamos ver a relação que ele tem com o 256. Por que vai dar aquela codificação anterior ali, né? Soma 1. Se eu somar 1 na primeira coluna, vai, base 2, né, vai 1. Daí esse vai 1 vai sendo propagado para frente ao longo de toda a cadeia aqui e eventualmente passa a ocupar o bit 1, vai ser um monte de zeros ocupado do bit 1 na 9ª posição. Tá? Então, às vezes, fazer a operação inversa, a soma é mais fácil de compreender do que a subtração. Tá legal, mas por que eu fiz tudo isso aqui? Porque, então, base menos 1 corresponde a essa codificação em binário. Quando eu fizer um E lógico, ali, um E binário, né, um E bit a bit, que é o que essa operaçãozinha aqui significa, né, o que eu estou falando eu vou pegar o número que está à esquerda e o número que está à direita, vou fazer o E bit a bit e só vai sair 1 embaixo quando eu tiver o valor 1 tanto na posição do número da esquerda quanto na posição do número da direita. Então, quando eu fizer o E lógico entre isso aqui e isso aqui, né, eu fizer o E entre esses dois carinhas, só esses primeiros 8 bits vão ter chance de ser diferente de 1. Todo o resto vai ficar igual a 0 porque ele está fazendo um E bit a bit ali com as posições 0. E é isso que vai acontecer, então. Eu vou copiar aqui de cima para não ter que reescrever tudo. Olha só, essa operação toda confusa aqui, toda esquisita. Vou até ganhar um pouquinho de espaço aqui. Vou fazer aqui o E comercial aqui com base menos 1. Quando eu fizer isso aqui com todo, deixa eu só destacar aqui, esses operadores que a gente não está tão acostumado a usar, não tem muita confiança de qual é a precedência, então vamos usar o parênteses. O resultado disso vai ser um vetorzinho que preservou os bits das primeiras 8 posições, então o 22 está preservado aqui, mas todo o resto está preenchido com zeros. Tá legal? Então aqui está o nosso valor, aqui depois que a gente fez todas essas operações. E daí tudo que eu faço no fim é falar para ele, ó, voltando lá na expressão, eu falo para ele, olha, interprete isso aí como um inteiro. Então depois que eu fiz todas essas operações em binário, eu joguei fora, lembrando vocês, tudo que estava à direita do dígito que me interessa, desloquei os bits para a direita, então o primeiro dígito ali, o dígito mais à direita, passou a ser o que me interessa, porque eu joguei fora todos os outros, desloquei tudo. Aí eu faço uma máscara que só vai preservar os primeiros 8 dígitos, nesse caso, né, os primeiros bits dígito, os bits correspondentes a apenas um dígito, fazendo base menos 1 ali, e fazendo o E lógico binário ali entre elas. No final, eu sei que eu tenho apenas os bits correspondentes a um dígito, né, mais à direita possível ali na representação. Daí, tudo que eu tenho que fazer é mandar ele interpretar isso como um inteiro e eu vou ter aquele valor. Né? E lembrando, isso é extremamente importante para a gente, porque toda a navegação que a gente faz na árvore binária de busca digital depende de eu saber para onde que eu desço. E, lembrando de novo, aqui eu não vou descer só à esquerda ou à direita. Eu vou descer para qualquer um dos valores dos dígitos. Eu tenho que ter um filho para cada valor possível
no caso aqui para os 256 valores possíveis, quando eu uso 8 dígitos. Então já viram o bicho que vai virar esse nó. Como que a gente lida com isso? Tá? Como que a gente generaliza aquela árvore binária para uma árvore digital geral, a gente vai ver no próximo vídeo.